Olá, bom dia! É o Mais Saudável que está começando e hoje um dos assuntos é quando o ponteiro da balança sobe e sobe muito na infância. Crianças que estão muito acima do peso ideal. Esse é um problema que afeta a criançada do mundo todo e os pais precisam ficar atentos. Saber como controlar o sobrepeso e a obesidade na infância, para não colocar a saúde dos filhos em risco. E para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio a nutricionista Fernanda Colossi, o psicólogo Ivan Pinto e a endocrinologista Cristiane Kopacek. Muito bom dia. Bom dia. Muito obrigada pela presença de vocês. Prazer. Nós vamos falar sobre esse assunto que é um problema, que é uma epidemia realmente, mas antes nós vamos ouvir algumas pessoas, como elas lidam, como é a rotina delas em casa com os seus filhos. Eu sempre controlo, né? Um milho verde, algo mais saudável, mas a gente tem que abrir exceções para as crianças, né? E salada? Ela come alguma coisa ou é difícil ainda? Agora come pouco, já comeu bem mais, antes ela comia bem melhor, né? Mas assim, conforme vão crescendo, eles vão mudando o paladar e vão começando a fazer mais escolhas, né? E não, a gente não consegue colocar tudo que a gente gostaria na alimentação deles. Refrigerante, normalmente, nós tentamos evitar, né? Utilizamos mais no final de semana, porque também não tem como cortar totalmente. A gente procura mais sucos, né? Tentamos evitar sucos de pacotinho, porque também não é completamente saudável. Então, nós tentamos utilizar frutas, né? Às vezes tem um pouco de preguiça, mas enfim, acho que pela saúde vale a pena. A gente oferece mais alimentos saudáveis. A gente vem para a praia, daí traz fruta, né? Para ele não estar comendo gordura, fritura, né? Claro que ele come também, mas é de vez em quando. Geralmente ela come de tudo. Nós estávamos aqui comendo agora peixe e umas fritas e ela comeu junto conosco aqui. E salada? Ela come ou é mais difícil? Mais difícil. Ela come e gosta muito de tomate, pepino, porém beterraba, alface já é mais difícil dela comer. Tu sabe que é importante pra tua saúde, por isso que tu come? O que a tua mãe te diz? A minha mãe diz que se eu não comer salada, vai embolar lá dentro e vai ficar difícil de sair. Costumo comer bastante pepino, tomate, rúcula bastante. A única coisa que eu não como é abobrinha. Ai, que amor, enrolar tudo lá dentro. Mas algumas dicas bacanas nesses depoimentos, né? Acho que um gancho bem bom é que um pai falou e a mãe falou também, a gente ensina, a gente mostra, né? O outro estava comendo batata frita, peixinho, estava comendo junto. Então, a família tem um papel bem importante aí, né? A criança, na verdade, ela imita o padrão familiar, né? Minha mãe me ensinou isso e aquilo e aquele outro. Então, também a importância de se conversar sobre os alimentos que são saudáveis, os que fazem bem, os que não fazem bem. Dicas bem importantes aí, né? Acho que essa questão que a doutora Cris colocou é bem importante no sentido que a gente fala assim, educar pelo exemplo, né? Então, que a criança, algumas venham com a predisposição genética de vir a ter a obesidade, mas que o meio onde ela está inserido, o comportamento, a conduta ao longo da vida é que vai trazer essa genética, né, vir à tona, se demonstrar, né, realmente. Então, e os pais quererem simplesmente que eles consumam um tipo de alimento, né, sem explicar a importância, para que serve, ou, eu quero que meu filho tome água porque é mais saudável, mas eu tomo refrigerante, né? Eu não como salada e eu quero que ele coma, achar que é saudável comer. Não tem como, né? Tem aspectos bem importantes, o exemplo é muito mais importante do que o discurso. Outros dois aspectos que eu destaco, que são muito interessantes nesse aspecto da obesidade infantil, diz respeito ao excesso de estresse que as crianças estão hoje, que gera muita ansiedade, e a ansiedade leva muito a essa questão do excesso de alimentação. Um outro aspecto muito importante também é a carência afetiva. Nós temos uma carência afetiva muito grande que as crianças tendem a compensar com doces, gorduras, porque o que dá mais a sensação de saciedade é o que vai parecer ser mais eficaz em relação a essa carência.
falaste em doce, gordura, isso é mais fácil gostar, o paladar aceita mais do que uma folha de alface? Com certeza. Com certeza. Sem Com dúvida. certeza. E até a sensação de, vamos dizer assim, prazer, né, que o açúcar causa. Já existem alguns trabalhos que mostram, né, que existe um caminho que se percorre, né, cerebral de sensação de prazer, de bem-estar, via da serotonina, né? Então, eu acho que é bem importante, vários aspectos assim são fundamentais, mas tudo começa muito lá atrás, né? Já começa ali... Com os pais mesmo, com os seus hábitos em casa. Exatamente. Porque às vezes os pais têm até um hábito saudável e aí tem aquela história, mas vai para a escola, vai para a casa do amiguinho e lá não tem. Ele consegue manter, eu lembro do meu filho que uma vez chegou em casa e disse, porque ele não comia muito doce em casa, as coisas não tinha, ele veio adorando, porque na casa de um amigo, eu acho que eles passaram a tarde toda comendo bolos, um monte de coisa que ele não estava acostumado. Então, claro. Mas ele tem rotina em casa, né? A rotina para a criança também é bem importante. Isso a gente trabalha muito, assim, se for realmente uma exceção, é que para a maioria das pessoas a exceção ocorre todo dia praticamente, né, nesses casos. Ou não tem regra e não tem rotina, né? Mas assim, vai uma vez a cada 10 dias, 15 dias na casa de um amigo, ou vai uma vez por semana ter o almoço especial de família e vai consumir alimentos, né, mais calóricos, mais deletérios, mais nocivos em termos de saúde, de ganho de peso. Mas na rotina existe uma prática. Às vezes, quando a gente vai ver cardápios de creches, escolas, assusta que é bolo de chocolate, cachorrinho quente, não sei o quê, pizza, são os lanches da tarde do dia a dia da criança. A escola é a rotina. Então isso é realmente algo difícil? Como controlar, como conversar com a criança sobre isso? Esse é um ponto muito importante, assim, porque o açúcar ele é considerado uma droga pela Organização Mundial da Saúde. Então é óbvio que nessa questão afetiva ele vai ter um apelo muito maior, né, dessas carências que as crianças têm e tal. Então o exemplo, claro, é o ponto principal. E a gente tentar criar mecanismos que façam com que a criança valorize o alimento saudável, valorize a rotina saudável. E quais são esses mecanismos assim, que a gente possa orientar os pais? É falar da importância para a saúde da criança. Que a criança entende de saúde, muito mais muitas vezes do que a gente. Ela tem a intuição, ela sente mais as coisas, ela é muito mais sensível. Então, quando nós podemos explicar para a criança, olha, tu vai ficar melhor assim, isso vai ser melhor para ti, tu vai poder correr mais, tu vai poder brincar mais, tu vai poder ter uma vida muito melhor, ela com certeza vai se empolgar com isso. Só que o pai e a mãe e os cuidadores precisam fazer também. Não tentem convencer uma criança do que tu não faz. Esse é um dos pontos mais importantes. Se educa já desde cedo, né? Já lá na introdução do alimento do bebê, né? Se já começa aí o processo, depois não precisa reeducar, né? Ele toma muito suco. Então passa o dia inteiro, ele nem toma refrigerante, mas toma uma quantidade, até suco natural. Isso também pode ser um vilão, né? Também é bastante calórico, né? O suco natural, ele tem um papel importante, mas ele tem uma carga calórica importante, tal qual um copo de refrigerante. A qualidade dele nutricional, em termos de oferta, é diferente, mas ele não pode ser livre no dia. E os sucos em pó, esses nem se fala, né? Então, esses... Bom, agora recentemente saiu justamente, né, o decreto em que a indústria precisa reduzir drasticamente alguma, por exemplo, no refrigerante, o açúcar, nas bolachas, porque essa relação do afeto estar linkado ao doce, né? Tudo é com amor, é doce como amor. Então, isso tem algo que fica subentendido e faz com que as pessoas consumam mais? Exato, muito. E nós temos um problema muito sério, assim, que é justamente a situação da vida cada vez mais atribulada dos adultos. Eles acabam sempre delegando para outras pessoas o cuidado dos filhos. É compreensível isso, as pessoas trabalham fora, tanto o pai quanto a mãe, mas nós precisamos cuidar de um tempo com qualidade para essa troca afetiva com a criança, que pode ser um tempo curto, não precisa ser um tempo tão longo, mas que seja de qualidade. Que a gente saia dessa ideia de ficar o tempo inteiro no celular, lá enquanto está com os filhos, aquilo não é brincadeira. E talvez esse encontro possa ser até na mesa, com uma alimentação saudável, na cozinha, preparando um alimento gostoso.
Preparar junto, né? Isso. Ir na feira, em algum lugar, fazer a compra, que sejam esses momentos que a gente possa, já que não tem tempo, realmente, todo mundo trabalha, tem uma essa vida... carga afetiva que o Dr. Ivan fala, a gente nota isso até quando pega mais tarde o adulto com obesidade, né? Porque ele traz isso, o alimento representa muito além do que ele efetivamente é, né? Então, às vezes, a gente quando vai dizer o estar na mesa, o estar na refeição, não quer dizer que tu esteja comendo 100% do tempo, porque tem pessoas que não conseguem ficar com outras sem... Então, de conseguir conviver, né? Esse horário da mesa. Comunhão. Né? Comunhão de ter o prazer de estar com as pessoas, por estar com as pessoas, não porque tem uma comida ali a ser oferecida, né? E a mesma coisa que muitas vezes a gente diz, o afago, o carinho é um bombom, é um... Não, o afago e o carinho tem que ser afago e carinho. Beijo e abraço. Né? A gente continua conversando sobre esse assunto no próximo bloco. Vamos fazer agora um rápido intervalo, já voltamos. E também vamos falar sobre exames, que muita gente tem medo, alguns procedimentos que as pessoas ficam com medo de fazer, mas que são super importantes. Já voltamos. Estamos de volta e a gente continua falando sobre os hábitos alimentares na infância. Mas antes eu tenho um recado importante. O Banco de Leite do Hospital São Lucas da PUC precisa de doadoras de leite, que será então destinado aos bebês internados na UTI neonatal. Algumas mães desses recém-nascidos não conseguem produzir leite em quantidade suficiente ou não podem amamentar por outro motivo. O hospital também está arrecadando qualquer tipo de embalagem de vidro com tampa. As informações pelo e-mail que você está vendo aí na tela ou pelo telefone 51 3320 3288. O atendimento é diário das 7 ao meio-dia e das 13 às 19 horas. O aleitamento materno é recomendado até os 6 meses de idade e tem inúmeros benefícios para o desenvolvimento da criança. Inclusive, alguns estudos mostram que ajuda na prevenção da obesidade. É isso mesmo? Exato. É recomendado exclusivamente, né, até os 6 meses, mas ele pode ser mantido até os 2 anos de idade, tranquilamente complementando a alimentação da criança. Então, nós vamos ouvir então uma pergunta que eu acho que tem a ver com o que nós estamos falando. Como é que eu faço para incentivar o meu bebê a ter uma alimentação bem saudável? O bebê. Então, começa lá desde... Já a alimentação da mãe interfere? Alguns estudos mostram, sim, que há interferência, inclusive na palatabilidade da criança, depois o que a mãe come, né, em relação a hábitos, a gosto. Há alguns estudos que sugerem isso também. Então, a gestante ter uma alimentação saudável, a chance do bebê ser saudável e depois a criança também é muito grande, né? É para a obesidade mesmo, o ganho de peso excessivo na gestação da mãe também pode. O controle do peso na gestação é muito importante. E eu acho que para essa mãe é bem importante a gente reforçar que a introdução da alimentação complementar, né, deve ser com alimentos frescos, saudáveis, né? Existe uma recomendação da Organização Mundial da Saúde que é muito recente, em função da epidemia mundial de obesidade, de não oferecer alimentos que contenham adição de açúcar nos primeiros 2 anos de vida. Então, aquela sopinha, aquela papinha com alimentos frescos, sempre equilibrando os nutrientes, né? Nessa introdução alimentar, antigamente a gente utilizava bastante o suco de fruta, mesmo natural. Atualmente a recomendação é introduzir a fruta e não o suco. Por quê? Para o paladar, para não acostumar o paladar ao líquido doce, né? Tentar introduzir a água e a fruta. E chupar também a fruta é bom. Exato, para não criar o hábito do suco, né? Porque o suco, ele é saudável se for natural, mas também é calórico, né?
E a gente também tem que cuidar com a fonte, né? Sim, que seja realmente natural. Natural, não néctar. Então, né? as papinhas industrializadas, nem pensar, quer dizer... Essa é uma das grandes recomendações do Guia Alimentar da População Brasileira e da Organização Mundial de Saúde, é que se evite ao máximo os alimentos ultraprocessados, né? Então, quanto menos alimento industrializado a gente utilizar, melhor. Né, que a gente tem hoje em dia uma demanda muito grande, né, o uso muito grande pela praticidade, pela facilidade de acesso à compra de produtos industrializados. Então é aquela coisa de realmente a fruta, a verdurinha, a verdurinha. As mães muitas vezes ficam ansiosas, acham que o seu filho não está se alimentando bem, só o leite. Ainda acontece muito, e como é que elas podem lidar com isso? Perceber que elas não estão mal alimentando seus filhos? É que no consultório aparece muito a situação da mãe estar muito angustiada com, na verdade, inseguranças afetivas que ela traz, às vezes até da relação dela com a própria mãe. E ela transfere muito isso para o filho. E com certeza isso atrapalha muito, porque na verdade a criança se sente insegura na medida em que os pais se sentem inseguros, principalmente a mãe. A mãe precisa ter um vínculo com a criança. Isso. A amamentação pode ser um vínculo, inclusive saudável e importante no sentido afetivo, mas a criança requer mesmo um cuidado, é uma dedicação. Porque não é o que eu tenho que fazer, é o que eu posso fazer. Claro, de melhor, né? De melhor, exatamente. De qualidade. Então, exato, então tipo, eu tô lá com o tablet, com o celular o tempo inteiro distraindo o meu filho, eu não estou cuidando dele. Esse cuidado precisa ser uma relação minha com ele. Se eu estiver brincando com alguma coisa com ele, com ela, ótimo. O problema é que muitas vezes a mãe está no celular, o filho está no tablet ou está no outro celular, entende? Então não há uma interação e isso não tem troca afetiva nenhuma. Nós precisamos cada vez mais de estudos que expliquem isso, que compreendam qual é esse efeito. A gente não tem nem ideia do que vai produzir isso. A única coisa que já se sabe é que isso gera, com certeza, uma atrofia emocional, um emocional frágil, cheio de ansiedade, de medos, de fobias, de angústias, porque a criança realmente não tem o afeto, ela não tem o abraço. E ela precisa, o cuidado, né? Que não precisa ser obrigatoriamente pela mãe ou pelo pai, mas que seja por uma pessoa que realmente a ame e que cuide com esse carinho, que ela possa perceber isso. Então é uma criança bem alimentada de amor. A gente vê muito também as crianças não gastando o que consomem, né? Então isso precisa ser bem observado pelos pais e elas precisam então unir tudo isso. As crianças precisam brincar, não no tablet, não no computador, mas que corra por dentro de casa. Brincar. Existe também uma recomendação, né, de todas as sociedades internacionais que se preocupam com isso. 1 hora de atividade ao ar livre, né? A gente não vê isso acontecer de rotina, então é importante que as pessoas se deem conta disso também. E o hábito que se forma desde o início da infância para mudar depois na vida adulta é muito mais complicado. Exatamente. Muito obrigada pela participação de vocês, pelas orientações e essas informações que são tão valiosas para os pais. E para as crianças também, não é mesmo? A gente agradece a oportunidade. Obrigado. Obrigada. E agora a gente mostra uma das atrações do Estação Verão Sesc, que está fazendo o maior sucesso pelo litoral. É a Escola de Chimarrão, com muitas informações importantes para quem adora o velho e bom mate. Estamos aqui no Litoral Gaúcho, em parceria com o Sesc, no Estação Verão Sesc, pelo 15º ano consecutivo, trazendo dicas e informações sobre o chimarrão. E uma das dicas importantes é a temperatura certa da água. Sim, porque chimarrão muito quente pode provocar queimaduras e até mesmo lesões mais graves na boca e no esôfago. A temperatura ideal da água do seu chimarrão é em torno de 70 graus. Por quê? Ao servir, ela vai ficar entre 56 e 60, o que é permitido pela Organização Mundial da Saúde. Para controlar a temperatura da água, a recomendação é usar um termômetro de cozinha. Porque fazer chimarrão sem termômetro é como dizer as horas sem relógio. Nunca se sabe a temperatura certa, nunca se sabe a hora certa. Outra dica é não deixar a água ferver. A água, quando ferver, não serve mais para chimarrão. Por quê? Ela vai perder o oxigênio e ela vai tirar aquele gosto saboroso da erva mate. Então, ferveu a água, descarte ela
e recomece de novo. Não adianta deixar ele esfriar ou recompor a água com o Pires. Ela não recupera, mesmo deixando esfriar ou complementando ela. Ferveu, dê outro destino. Curtiu? Então aproveita essa dica para não errar na hora de matear com os amigos. E se você está no litoral, procure uma das casas do Estação Verão Sesc para curtir as atrações e mexer o corpo. Agora nós vamos conversar com o médico gastroenterologista César Elias, chefe do serviço de endoscopia do Hospital Divina Providência, no nosso quadro Espaço Saúde. Vamos falar sobre a importância de fazer exames como a colonoscopia e quando a endoscopia realmente se faz necessária. Bom dia. Bom dia, Laura. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Bom, vamos começar falando sobre a colonoscopia, por exemplo. É um exame que às vezes as pessoas nem sabem o que é colonoscopia e quando ela é realmente necessária. Vamos explicar um pouquinho o que é a colonoscopia. A colonoscopia, então, é um exame que ele foi inventado para permitir que a gente consiga enxergar o intestino por dentro. Tá? Então, a gente utiliza um aparelho flexível, fino, que tem uma câmerazinha na ponta com uma lanterna. E isso permite que a gente consiga examinar o intestino por dentro para identificar algumas doenças que podem causar quadros como diarreia e também os tumores, os cânceres de intestino. Esse exame é feito há muito tempo, mas a gente tem indicado cada vez mais quando a gente está pensando em prevenção de câncer de cólon. Até é o tipo de câncer que a gente pode prevenir justamente porque pode fazer esse exame. E aí já pode anteceder ali, ver a possibilidade de criar um tumor no intestino, por exemplo? É, exatamente. A grande sacada e a grande vantagem da colonoscopia é que a gente consegue identificar os pólipos, que são lesões pré-cancerígenas, então são lesões que elas podem crescer e virar o câncer, e nessa detecção a gente consegue retirar esses pólipos no exame. Então, além de identificar como a mamografia, que a gente identifica a lesão precoce, na colonoscopia a gente identifica e trata. Então, essa antes de se tornar um câncer. Então, é uma lesão que ela tem potencial de crescer. Isso está mostrado que esse crescimento é muito lento. Então, a gente tem um espaço grande de tempo para fazer o exame, identificar cedo, retirar essa lesão e evitar que ela cresça e desenvolva um câncer. Existe a possibilidade de fazer pesquisa de sangue nas fezes, é um outro método validado para prevenção de câncer, sim, mas ele, no final das contas, ele vai selecionar o paciente que vai para a colonoscopia, porque no final das contas tem que fazer um exame tanto para o diagnóstico do câncer quanto para retirar esses pólipos. A gente tem algumas imagens, inclusive, que estamos mostrando aqui desse procedimento, que já é feito, então, há muito tempo. Sim, exatamente. Milhares de exames feitos no mundo, tá? É um exame que é muito seguro. Falou em medos, tem muitas pessoas que têm uma série de medos relacionados ao exame. Pois é, porque pode perfurar o intestino. Quais são os cuidados? O primeiro cuidado é selecionar um profissional capacitado e selecionar um lugar que preze com a segurança. No Divina Providência a gente tem um hospital que está acreditado e que a gente tem um extremo cuidado em relação à segurança do paciente. Esse é o primeiro ponto. O exame em si é seguro, o risco de complicação é baixo, é menos do que 1 para 1000 exames, qualquer tipo de complicação. A partir de que idade? Então, a Sociedade de Proctologia e de Gastroenterologia brasileira e americana, elas indicavam esse exame a partir dos 50 anos. Em paciente que tem familiar, que teve câncer, aí a gente antecipa, vai a partir dos 40 anos. Na verdade, também tem a preparação do exame. Sim. E isso afasta algumas pessoas, acham que é muito chato. Como é que, por exemplo, existem diversas formas de preparar esse exame? Eu fiz já uma colonoscopia e achei que não foi assim. Eu tinha uma imagem muito pior nessa preparação e não foi tão difícil assim. Na verdade, a dieta ela não é muito complexa. Antigamente se fazia uma dieta de muitos dias, hoje o nosso protocolo do Divina é uma dieta de 24 horas, tá? Com alimentos que não produzem resíduo de fezes. Então a pessoa vai se alimentar com bolacha de polvilho, ovo, gelatina e, além disso, vai fazer uso de alguns laxantes, porque é necessário a limpeza do intestino para quando a gente entra com essa câmera a gente conseguir identificar essas lesões. Então a dieta é fundamental para um adequado exame que permita a gente achar os pólipos. E ali na hora já se retira os pólipos ou isso, dependendo? Já se retira, a maioria das vezes já se retira. Então o paciente já é preparado, a gente tem todos os materiais para fazer a retirada desses pólipos, o paciente sai sem sentir nada. Um dos medos em relação à colonoscopia é o de sentir dor, sentir desconforto. Mas o exame ele é feito sob sedação, então a pessoa está dormindo, ela é como se estivesse dormindo um sono mais profundo, respirando normalmente.
não sente nada durante o exame, acabou o exame, o paciente acorda na sala de recuperação. Mas, via de regra, os sintomas pós o exame são muito leves, um desconforto abdominal leve, nada que impeça de fazer. E eu não tenho dúvida de que o benefício de fazer o exame é muito maior do que qualquer risco e qualquer desconforto em relação a isso. E a endoscopia? É mais ou menos parecido, só... A endoscopia ela é parecida, né? O objetivo é olhar então o estômago e o esôfago. Também é realizado nos mesmos locais, sob sedação, paciente dormindo. As indicações, a gente tem alguns sintomas que é importante a população saber, que a gente chama de sinais de alarme. Tanto para endoscopia e alguns também para colonoscopia. Perda de peso involuntária, a pessoa emagrece sem estar fazendo dieta, sem estar fazendo alguma atividade física diferente. Outra questão que é importante é a história familiar. Né? O paciente tem uma história familiar de câncer de estômago, tem que procurar um médico para ver se precisa fazer. Pacientes que têm, por exemplo, tem um intestino que regular a vida inteira e começa a ter uma diarreia, começa a ter uma constipação depois dos 50 anos, são sinais de alarme. Pacientes que têm dificuldade para engolir. Eu comia normal, daqui a pouco eu vou engolir carne, tranca. Isso tem que procurar um médico, porque isso provavelmente vai indicar um exame e a gente consegue detectar mais precocemente as lesões. Bom, é não ter medo, porque as pessoas têm aquela mania, quem procura acha. Bom, se acha, resolve logo e continua vivo. Certamente, essa frase eu escuto muito. Turma, mas quem sabe tem que fazer mesmo, porque quem procura acha. Mas achar precocemente significa tratar de uma forma melhor e ter um resultado muito melhor do tratamento. Então a gente tem que procurar prevenir mais do que tratar. Essa é a ideia e por isso que o rastreamento com a colonoscopia é tão importante. Muito obrigada pela sua entrevista, pela participação e desmistificar esse medo que as pessoas acabam. Sim, esse medo não é necessário. Não é necessário. Obrigada. Eu que agradeço. E nós vamos ficando por aqui. Não esqueça, se quiser rever os programas e tudo que é debatido aqui, é só acessar o Facebook, Instagram ou o YouTube da Band. E também mande sugestões para o e-mail maissaudável@band.com.br. Eu te espero sábado que vem, 9h30 da manhã, para a gente construir uma vida mais saudável e juntos. Tchau e até lá!